A passagem da ciência à técnica. A morte dos grandes ideais ou o desaparecimento dos fins em proveito dos meios. Nessa nova perspectiva, a da concorrência generalizada, que hoje chamamos de globalização, a noção de progresso muda totalmente de significado. Em vez de se inspirar em ideais transcendentes, o progresso, ou mais exatamente o movimento das sociedades, vai, pouco a pouco, se restringir a ser apenas o resultado mecânico da livre concorrência entre seus diferentes componentes. Nas empresas, mas também nos laboratórios científicos e nos centros de pesquisa, a necessidade de se comparar continuamente aos outros, o que hoje tem um nome bem feio, o benchmarking, e aumentar a produtividade, desenvolver os conhecimentos e, sobretudo, suas aplicações à indústria, à economia, em síntese ao consumo, tornou-se um imperativo absolutamente vital. A economia moderna funciona como a seleção natural em Darwin, de acordo com a lógica de competição globalizada. Uma empresa que não protegida todos os dias é uma empresa simplesmente destinada à morte. Mas o progresso não tem outro fim além de si mesmo. Ele não visa nada além de se manter no páreo com os outros concorrentes. Daí o formidável e incessante desenvolvimento da técnica preso ao crescimento econômico e largamente financiado por ele. Daí também o fato de que o aumento do poder dos homens sobre o mundo tornou-se um progresso absolutamente automático, incontrolável e até mesmo cego, já que ultrapassa as vontades individuais conscientes. É simplesmente o resultado inevitável da competição. Nesse ponto, contrariamente às luzes e à filosofia do século XVIII, que, como vimos, visavam a emancipação e a felicidade dos homens, a técnica é realmente um progresso sem propósito, um processo sem propósito, desprovido de qualquer espécie de objetivo definido. Na pior das hipóteses, ninguém mais sabe para onde o mundo nos leva, pois ele é mecanicamente produzido pela competição e não é modo algum dirigido pela consciência dos homens, agrupados coletivamente em torno de um projeto, no seio de uma sociedade que, ainda no século passado, podia se chamar de res publica, república, etimologicamente, negócio ou coisa comum. Aqui temos, portanto, o essencial. O mundo da técnica, ou seja, a partir de agora, o mundo todo, já que a técnica é um fenômeno sem limites, planetário, não se trata mais de dominar a natureza ou a sociedade para ser livre e mais feliz. Por quê? Por nada, justamente, ou antes porque é simplesmente impossível agir de modo diferente, devido à natureza de sociedades animadas integralmente pela competição, pela obrigação absoluta de progredir ou perecer. Você já pode compreender por que Heidegger chama de mundo da técnica, o universo no qual vivemos hoje. Para isso, basta que você pense um pouco no significado que envolve a palavra técnica na linguagem corrente. Ela designa geralmente o conjunto dos meios que é preciso mobilizar para realizar um fim determinado. É nesse sentido, por exemplo, que se fala de um pintor ou de um pianista que possui uma sólida técnica, no sentido que ele domina sua arte suficientemente bem para poder pintar ou tocar o que quiser. Você deve, antes de tudo, observar que a técnica concerne aos meios e não aos fins. Quero dizer que ela é uma espécie de instrumento, que se põe a serviço de todos os tipos de objetivos, mas que ela mesma não os escolhe. É essencialmente a mesma técnica que servirá ao pianista para tocar tão bem o clássico quanto o jazz, música antiga ou moderna, mas saber que obras ele vai escolher para interpretar não provém absolutamente da competência técnica. É por isso que se diz também que a técnica é uma racionalidade instrumental, justamente porque nos diz como realizar do melhor modo um objetivo, mas ela nunca o estabelece por si mesma. Ela se move na ordem do se, então. Se você quer isto, então faça aquilo. Nos diz ela, mas nunca determina o que é preciso escolher como um fim. Um bom médico, no sentido do bom técnico da medicina, pode tanto matar o paciente quanto curá-lo. Acontece mais facilmente a primeira e não a segunda opção. Mas decidir tratar ou assassinar é algo totalmente diferente da lógica técnica enquanto tal.
Nesse ponto, é igualmente legítimo dizer que o universo da competição globalizada é, em sentido lato, técnico, pois para ele o progresso científico deixa certamente de visar a fins exteriores, superiores a si mesmo, para se tornar uma espécie de fim, como se a multiplicação dos meios, do poder ou do domínio dos homens sobre o universo se tornasse sua própria finalidade. É exatamente isso que essa tecnicização do mundo, que ocorre, segundo Heidegger, na história do pensamento, com a doutrina nietzschiana da vontade de poder, na medida em que desconstrói e até destrói todos os ídolos, todos os ideais superiores. Na realidade, e não mais apenas na história das ideias, essa mutação transparece no surgimento de um mundo onde o progresso, agora as aspas se impõem, se tornou um processo automático e sem finalidade, uma espécie mecânica autossuficiente da qual os homens são totalmente desapossados. E é justamente esse desaparecimento dos fins, em benefício apenas da lógica dos meios, que constitui a vitória da técnica como tal. Essa é a diferença última que nos separa das luzes, que opõe o mundo contemporâneo ao universo dos modernos. Ninguém mais pode racionalmente ter certeza de que essas evoluções fervilhantes e desordenadas, esses movimentos incessantes que não são mais ligados por nenhum objeto comum, projeto comum, possam nos conduzir infalivelmente para o melhor. Os ecologistas têm sérias dúvidas, os críticos da globalização também. Mas, da mesma forma, bom número de republicanos, ou mesmo de liberais, que, por essa razão mesma, se tornam contragostos, nostálgicos de um passado ainda recente, mas, ao que parece, irremediavelmente perdido. Daí também, entre os cidadãos, até os menos apaixonados pela história das ideias, o sentimento de dúvida, pela primeira vez na história da vida, uma espécie viva detém os meios de destruir todo o planeta. E essa espécie não sabe para onde vai. Seus poderes de transformação e, eventualmente, de destruição do mundo são, a partir de agora, gigantescos. Mas, como um gigante que tivesse o cérebro de um recém-nascido, eles estão totalmente dissociados de uma reflexão sobre a sabedoria. Enquanto a própria filosofia se afasta, apressada, tomada que está também ela pela paixão técnica, ninguém hoje pode garantir a sobrevivência da espécie. Muitos se inquietam, e nem por isso alguém sabe como recuperar o controle do protocolo de Kyoto. As cimeiras sobre a ecologia. Os chefes de Estado assistem praticamente impotentes às evoluções do mundo, mantendo um discurso moralizante, cheio de resoluções edificantes, mas sem efeito real sobre as situações. Mesmo as mais bem reconhecidas como potencialmente catastróficas. O pior nem sempre é certo, e nada impede, é claro, de se manter o otimismo. Mas é preciso dizer que isso provém mais da fé do que de uma convicção fundada na razão. Desse modo, o ideal das luzes atualmente cede lugar a uma inquietação difusa e multiforme, sempre pronta a se cristalizar nesta ou naquela ameaça particular, de modo que o medo tende a se tornar paixão democrática por excelência. Que lição tirar de tal análise? Inicialmente, a de que a atitude genealógica e a técnica são, exatamente como pensa Heidegger, apenas duas faces da mesma moeda. A primeira é o duplo ideal filosófico da segunda, que não é senão o seu equivalente social, econômico e político. É evidente que se trata de um paradoxo. Aparentemente, nada está mais distante do mundo da técnica, com o seu lado democrático, banal e gregário, no antípoda de qualquer espécie do grande estilo, do que no pensamento aristocrático e poético de Nietzsche. No entanto, quebrando todos os ídolos com o seu martelo, deixando-nos a pretexto de lucidez praticamente com os pés e mãos atados do real, a tal como ele é, seu pensamento serve, sem que ele o tenha desejado, ao incessante movimento do capitalismo moderno. Desse ponto de vista, Heidegger tem razão. De fato, Nietzsche é por excelência o pensador da técnica,
aquele que, como nenhum outro, acompanha o desencanto do mundo, o eclipse do sentido, o desaparecimento dos ideais superiores em proveito da única e exclusiva lógica da vontade de poder. Que na filosofia francesa, nos anos 1960, tenha visto no pensamento de Nietzsche algo semelhante a uma filosofia das utopias radicais, continuará, sem sombra de dúvida, um dos maiores equívocos da história das interpretações. Nietzsche é, sim, um vanguardista, mas nem por isso um teórico das utopias. Ao contrário, ele é seu mais ardente e eficaz contendor. Portanto, grande é o risco, e aqui me afasto nitidamente do pensamento de Heidegger, para voltar ao nosso objetivo, de que uma busca indefinida e incansável da desconstrução não venha arrombar uma porta já aberta. Lamentavelmente, o problema não é mais continuar quebrando pobres, de pés de barro, de infelizes ideais que ninguém consegue mais perceber a tal ponto de se tornarem frágeis e raros. O urgente não é mais se opor a poderes, a partir de agora raros, a tal ponto o curso da história tornou-se mecânico e anônimo, mas, ao contrário, fazer surgir novas ideias, ou mesmo novos ideais, a fim de se reencontrar um mínimo de poder no desenvolvimento do mundo. Pois o verdadeiro problema, na verdade, não é o que ele seria secretamente guiado por alguns poderosos, mas, ao contrário, que ele escapa de agora em diante a todos nós, inclusive aos poderosos. Não é tanto o poder que incomoda, mas antes a ausência de poder. De modo que querer desconstruir ainda e sempre os ídolos, procurar pela enésima vez derrubar o poder com P maiúsculo, não é mais tanto agir em função da emancipação dos homens, mas se tornar involuntariamente cúmplice de uma globalização cega e insensata. Em seguida, sem dúvida alguma, e essa é a terceira lição importante, a prioridade na situação em que estamos é recuperar, tentar, se possível, dominar a dominação. O próprio Heidegger não acreditava nisso, ou, mais exatamente, duvidava que a democracia estivesse à altura de tal desafio. E é provavelmente que uma das razões que o atiraram nos braços do pior regime autoritário que a humanidade conheceu. Com efeito, ele pensava que as democracias esposam fatalmente a estrutura do mundo da técnica. No plano econômico, porque elas estão intimamente ligadas ao sistema liberal de concorrência entre as empresas. Ora, esse sistema, nós vimos, induz quase necessariamente a progressão ilimitada e mecânica das forças produtivas. No plano político também, já que as eleições assumem do mesmo modo, a forma de uma competição organizada que, insensivelmente, tende a derivar para uma lógica cuja estrutura mais profunda, digamos logo, a demagogia e do reino sem restrição do medidor de audiência, é o fundamento da técnica, ou seja, da sociedade de competição globalizada. Heidegger, lamentavelmente, se engajou no nazismo, convencido que estava, sem dúvida, de que apenas um regime autoritário poderia se mostrar à altura dos desafios lançados à humanidade pelo mundo da técnica. Mais tarde, na última parte de sua obra, ele se desligou de todo voluntarismo, de toda a tentação de transformar o mundo em proveito de uma espécie de retiro, capaz de lhe oferecer alguma serenidade. Embora explicáveis, essas duas atitudes são imperdoáveis, ou mesmo absurdas, o que prova que se pode ser genial na análise e trágico quando se trata de chegar a conclusões. Grande parte da obra de Heidegger é, pois, terrivelmente decepcionante, por várias vezes insuportável, embora o cerne de sua concepção da técnica seja realmente esclarecedor, é assim mesmo. Mas deixemos de lado as conclusões que Heidegger chegou sobre as constatações que ele tão acertadamente fez. O que me parece essencial é que você perceba como, neste mundo tecnológico, a filosofia pode se engajar em duas direções.